Não importa o que você vai fazer. Que você reflita sobre isso e entenda se além da questão ganhar grana, ganhar dinheiro, que na minha opinião é um dos erros primários aí que muitos empreendedores cometem, criar um negócio só para ganhar dinheiro e pagar a conta. Para isso você não precisa criar negócio, para isso você trabalha para os outros, para isso você pode trabalhar por conta própria e você vai conseguir o mesmo êxito. E aí você não precisa criar mais uma empresa inútil ou uma empresa que só vai servir para entrar no mercado para depreciar o mercado ou que vai te gerar um monte de problema futuro que você desconhece hoje e de repente você acha que está pagando a conta, na verdade você está fazendo é dívida, né? O negócio ele não, ele existe para dar lucro, mas ele não pode existir como propósito apenas de ganhar dinheiro, porque senão ele não sustenta, ele jamais vai ser relevante, sem contar que ele provavelmente é uma commodity que todo mundo faz a mesma coisa e o único diferencial é preço. E aí a briga de foice é muito feia. E não queira você participar de uma briga dessa, porque já dá para imaginar, né? Bom, o que, que você pode fazer então? A primeira coisa, você faz a pergunta se esse negócio aí que você está disposto a colocar sua energia empreendedora, ele vai te tirar da cama só pelo dinheiro, como eu já disse até agora, ou existe um propósito por trás disso? O que, que realmente ele pode agregar de relevante? Que dor que ele cura? Transformação que ele promove? O que, que ele resolve? Né? O que, que realmente te motiva além da grana, de você botar tua energia, teu esforço e teu tempo, muitas vezes a sua vida inteira nesse negócio? Se você conseguir responder essa pergunta, né, você pode fazer uma segunda pergunta, tá bom? E agora, com os recursos que eu tenho, eu consigo realmente fazer isso acontecer? O que, que eu preciso para realmente entrar nessa empreitada? Então, são duas perguntas muito simples, mas que se você parar para pensar e refletir sobre isso, elas podem ser muito esclarecedoras. Então, se você fez essas duas perguntas, isso já pode ser muito, mas muito esclarecedor. E pode te ajudar a poupar muito tempo, provavelmente muitos anos aí da sua vida, fazendo besteira. Se você se convence, então, de que realmente existe um propósito plausível para você encarar isso, você tem que pensar em como você viabilizar. Se você tem que pensar em como você viabilizar, você tem que entender o que você tem de recursos. E para você entender o que você tem de recursos, existe uma ferramenta bastante difundida no meio corporativo chamada análise SWOT, e que em português seria uma análise fofa, né? De forças, fraquezas, oportunidades e tal, que você pode estar utilizando para você fazer uma análise prévia. Tá, o que, que eu tenho de diferencial nesse mercado que eu estou querendo atuar, nesse negócio? O que, que eu tenho de fraqueza? Qual é realmente essa oportunidade? Como é que eu lido com ela? O que, que eu tenho que realmente fazer para que isso aconteça? Então, quando você começa a contextualizar essa até então excelente oportunidade que pode ter aparecido para você, ou às vezes essa oportunidade na verdade é uma necessidade, né? Você precisa abrir um negócio para sobreviver e não é ilegítimo isso. Pelo contrário, eu acho extremamente legítimo, mas se você pode aproveitar esse ensejo e realmente refletir e colocar sua energia em algo que vá além disso, a probabilidade de você começar certo e ir muito longe ela é muito maior. Porque se você fizer só pela necessidade, é, você vai ajudar a engordar a estatística de empresas que não duram nem o primeiro ano, que fecham até o terceiro até o quinto ano, e quando a gente chega no quinto ano, você vai ver que eu trago alguns dados aqui mais para frente, o volume de empresas que não passa dos 5 anos de idade. Então a gente fala de uma coisa muito séria, a gente fala de uma taxa de mortalidade das empresas no Brasil absurda. E quando a gente vê algumas análises e comentários de especialistas, né, a gente vê muito aquela análise do lado esquerdo do gráfico, sabe? Eu não sei se você tem alguma afinidade com o mercado financeiro, né? Mas fala do lado esquerdo que é aquilo que já aconteceu, né? Então, análise de tendência daquilo que já aconteceu, existem diversos especialistas, mas não tem nenhum que olha para o lado direito ali onde não aconteceu nada e te diz, ó, oh, faz isso, isso e isso, né? Isso para tudo, né? Se você pegar na construção civil, né, um jargão que se usa, né, ser engenheiro de obra pronta é fácil, né?
Você ser comentarista de futebol, de um jogo que já aconteceu, de alguma coisa que o cara já fez, beleza. Você só tá comentando, você tá virando crítico de algo que você tem ali como fato. E aí você tem nada errado, nada de errado com isso. Eu acho que é necessário, porque através dessas métricas aí, dessas análises, a gente consegue ter muitas respostas para não cometer os mesmos erros lá na frente, né? Eu só estou querendo contextualizar aqui que dentro dessas análises que eu vi em relação à mortalidade das empresas, é falta de gestão, é a carga tributária pesada, a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui no conteúdo sobre isso. Então, essas questões realmente existem, mas a raiz do problema não é essa. A raiz do problema, na grande maioria dessas empresas, principalmente micro e pequenas empresas, é a falta de parar para pensar antes de agir e saber onde está se metendo, falando português bem claro, né? E depois que você já se meteu, amigo, minha amiga, já foi. Você já se meteu, então você vai ter que se virar.